Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui para falar sobre The Old Guard 2, o recente filme lançado pela Netflix, que é a sequência de The Old Guard 1, lançado lá em 2020, né? Um dos melhores filmes da Netflix em termos de aclamação de público, de audiência. É realmente um filme muito bem quisto, né? E esse segundo filme, ele chega aqui com uma proposta de continuar essa história, né, desses guerreiros imortais. Inclusive, vão ter spoilers aqui, claro, do primeiro filme. É inevitável, mas o filme tem 5 anos, né, gente? Então, né, não tenho como fugir muito disso para comentar sobre esse segundo. E esse segundo, ele vai falar ali sobre as consequências do primeiro, né, porque, já começando com os spoilers, né, a protagonista, né, eles são guerreiros imortais, a protagonista líder deles perde a sua imortalidade ali no primeiro filme, né, então ela tem essa questão ainda, mas ela não se aposenta, né, ela ainda tá ali nativa, ajudando os outros colegas dela imortais, né, a gente tem ainda aquele outro que foi expulso, exilado do grupinho deles, né, porque houve aquela traição, então essas consequências elas vão ser todas abordadas aqui, mas de uma maneira muito mais de desenvolvimento, tá? Esse filme, ele vai partir dessas consequências para desenvolver, e o término, claro, né, daquele primeiro filme que traz, né, aquela outra guerreira, né, lembra que ela ficou lá sendo afogada, né? Afogava, voltava. Afogava, voltava. Era isso que ela fazia. Ela volta aqui nesse filme, né? E o arco dela tem potencial aqui, tá? Ela volta novamente, como uma consequência do primeiro filme. E ela aqui vai ter um certo desenvolvimento, tá? Só que... E agora eu vou começar a comentar sobre os pontos do filme que eu não gostei, né? Que são vários. O primeiro, né, eu já vou comentar sobre essa personagem que, sinceramente, eu já não lembro nem o nome direito, né, nem dela, nem de nenhum outro personagem aqui. Se fosse do primeiro filme, vocês podem ter certeza que eu ia rasgar elogios, porque realmente é um dos filmes favoritos pra mim na Netflix até hoje. Só que esse segundo filme, parece que as coisas simplesmente não funcionam. Começando por essa personagem, né? Porque ela tinha um potencial muito grande, como eu falei. Ela tinha um potencial muito grande, ela tem uma história maravilhosa, uma relação direta ali com o protagonista, Charlize Theron. E aqui, ela é colocada de uma maneira tão supérflua, colocamos nessas palavras, porque ela poderia ser, assim, a cabeça do antagonismo desse segundo filme, mas não. Ela não é. Ela é quase uma marionete ali no meio daquilo tudo, só um peão, sabe? Ela é reduzida a um mero peão praticamente nesse segundo filme, em toda a trama dele, né? Eu acho que foi uma personagem extremamente desperdiçada, com o potencial que a gente viu que ela tinha no primeiro filme. Nesse segundo, ela é praticamente deixada de lado. Então, assim, não me convenceu e eu fiquei extremamente decepcionado com a utilidade que eles deram pra ela aqui. Falando agora dos outros personagens, né? Alguns ali eles não têm muita utilidade. Acho que a palavra é essa, porque eles só continuam a fazer exatamente o que eles faziam no primeiro filme, eles não se desenvolvem além daquilo. Outros, eles têm ali os arcos dele um pouco mais desenvolvidos e outros encerrados, né? Eu acho que você consegue ver as motivações de cada um ali muito bem, isso eu não vou nem criticar tanto no filme. Mas eu acho que esses personagens coadjuvantes, né, os outros guerreiros imortais ali do lado da protagonista, eu acho que eles ficam muito em segundo plano. Tudo bem que eles são coadjuvantes, eles têm que ficar em um destaque menor que a protagonista, é lógico. Mas eu acho que fica demais em segundo plano. Eu acho que eles merecem um pouquinho mais de identidade própria dentro do filme. Pra gente se identificar com eles, pra gente se preocupar com eles, pra o arco deles importar, pra gente conseguir entender o que eles estão fazendo ali, por que eles estão fazendo ali, porque eu acho que todo mundo ali merece uma importância mais genuína, né? Muito parecido, tá, com o conceito de Eternos, né, o filme da Marvel. Você tem um espaço ali que você explora, e pode ser até uma crítica de barriga, né, dentro desse filme da Marvel, mas você tem um espaço que você explora um pouquinho de cada personagem, você entende um pouquinho que seja de cada um deles ali.
The Old Guard não consegue fazer isso nesse segundo filme. No primeiro você consegue sentir um pouco mais de empatia por eles, mas nesse segundo é uma coisa extremamente superficial, extremamente rasa dos personagens. Então você não tem um núcleo ali de identidades que funcionam para você se identificar, para você se importar. As cenas de ação, afinal, é um filme de ação, né? Eu achei extremamente caricato, tá? Eu gostei muito mais das cenas de ação do primeiro filme. Eu acho que elas funcionaram mais, eu acho que elas tinham um dinamismo melhor, eu acho que elas tinham um jogo de câmeras, um enquadramento muito melhor. Então eu acho que teve uma decadência, um retrocesso do primeiro para o segundo filme gigantesco em termos de atuação, claro, né? Mas aí a atuação eu não vou colocar nem ocupando os atores, obviamente, porque eles são os mesmos, eu conheço alguns ali, eu sei, ó, pô, Charlize Theron, né, gente? Vamos lá. Né? Então a gente consegue entender que a questão da atuação é uma parada muito mais que eles foram colocados dentro de umas caixinhas de um roteiro extremamente básico, né? Mas em termos técnicos você também consegue enxergar esse retrocesso, sabe? A trilha sonora é extremamente um pouco impactante. O roteiro ele é fraquíssimo, porque as coisas elas aparecem extremamente de uma maneira conveniente pra gente, sabe? Parece que as coisas são feitas exatamente para aquilo ali acontecer, sabe? E você se sente meio idiota assistindo, porque algumas coisas são verbalizadas e logo depois de terem acontecido. Tipo, eu acabei de observar isso, eu não preciso dessa informação que eu já tenho, sabe? O filme, parece que ele não conversa com ele mesmo. Sabe aquela sensação de que você... Todo mundo já fez isso, é óbvio. De que você vai entregar um trabalhinho na escola e aí, cada um faz uma parte e junta tudo no final. Vai dar bom. Você acha que dá bom? Alguma vez isso deu bom na sua vida? Não deu. E é essa sensação que tem nesse filme. Parece que as partes foram feitas de maneira separadas. Cada equipe fez a sua e juntou tudo e jogou no sistema de streaming. É essa a sensação que eu tenho. Porque o filme ele não conversa entre si. Em termos técnicos, a fotografia e a coreografia de luta não funcionam juntas, né? O jogo de câmeras, eles não funcionam. É extremamente cortado. A coreografia de luta, ela é extremamente caricata, ela é extremamente irrealista, sabe? Você não consegue sentir aquele tato dentro do filme de que você assistiu no primeiro. O mesmo tato que você assistiu no primeiro filme. Parece que é outra franquia. E isso me deixa extremamente chateado. Extremamente chateado. Porque é um filme que, como eu falei, ele consegue ser maravilhoso, o primeiro. Ele consegue ser muito bom, muito bom. Só que você tem um retrocesso muito grande nesse segundo. É triste ver isso acontecer com essa franquia, porque ela tinha um potencial muito grande. Mas a gente vê que isso pode ser até uma consequência da indústria do cinema, né? Essa necessidade da gente construir sequências para filmes que não necessariamente precisam. Um exemplo muito recente disso, Coringa. Apesar das minhas opiniões controversas em relação ao primeiro, eu não nego que ele de fato foi um sucesso de público e crítica. Muita gente ama o primeiro filme. E aí eles resolveram fazer um segundo. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? No segundo filme de Coringa. No Delírio A2. Né? Eu acho que foi um delírio da equipe inteira ali, né? Porque... E eu acho que The Old Guard cai nessa mesma caixinha. Nessa mesma caixinha de que você tem uma franquia, você tem um filme, um primeiro filme, que deu muito certo e você quer arrecadar mais dinheiro com isso. É lógico. Empresários, né, gente? Só que eu acho que esse filme ele fica muito na parte do desenvolvimento. Ele não conclui. Essa história ali que nas entrevistas eles falaram que esse segundo filme foi pensado pra ter início, meio e fim. É mentira. É impossível eles terem feito isso. Não tem cabimento, tá? Então ele claramente ele não termina. Ele dá um gancho óbvio pra um terceiro filme, tá? E que se não acontecer vai ser mais triste ainda, porque vai ficar uma história mais sem final do que o primeiro filme deixa. Porque o primeiro filme deixa um gancho sutil, sabe? De que ainda tem coisa pra acontecer, mas ele dá um encerramento pra aquela história. Esse segundo não. Esse segundo não faz isso. Esse segundo só joga a informação e a gente que torça pra ter um terceiro filme que sequer está sendo discutido ainda. Ainda tá na fase das ideias, das possibilidades. Porque vai depender, obviamente, do desempenho desse segundo filme. E que, se depender das críticas de público e crítica especializada, não vai ter.
porque tá sendo um fiasco. É lógico. Um filme extremamente básico e raso não vai conseguir se sustentar. É nítido isso. É nítido. A esperança que esse filme tem que ter é que a popularidade do primeiro filme se sustente nesse segundo para ter audiência suficiente para arrecadar esse dinheiro. Porque se depender da popularidade desse segundo filme agora, não vai ter um terceiro. Isso é certo. É certo. Mas, enfim, eu vou ficar aqui 20, 30 minutos metralhando esse filme? Não. Acho que já deu uma ideia geral aqui do que eu achei, das minhas impressões desse filme, das minhas decepções em relação a esse filme. Né? Eu acho que... Nossa, a vilã, então... Eu nem comentei da vilã da Uma Thurman aqui. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Acho que não vale a pena comentar. Mas enfim, era isso, gente. Essa é a minha crítica de The Old Guard 2. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like. Comenta o que vocês acharam do filme, da crítica. Se discordam, concordam com algum ponto. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal pra dar aquela força, aquela moral. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Beijo e valeu!